Mateus 26, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isto, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Jesus já sabia que nós íamos ler esse texto hoje. 2000 anos depois, aqui em Itajaí, alguns milhares de quilômetros de Israel, de Betânia. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça, e te pedimos, Senhor, fala conosco. Mais uma vez, nós sempre dependemos da tua palavra, Senhor. Não há como andar nesta vida, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida e de vida eterna. Dá-nos a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Hoje então nós vamos concluir uma mensagem que nós começamos a pregar há 2 domingos atrás. Pregamos no domingo agora e hoje na quarta-feira, concluindo esse tema que começa em Mateus 24, onde Jesus se assenta no Monte das Oliveiras, e nós falamos sobre isso na primeira mensagem, falando que este Monte das Oliveiras é um monte que está aproximadamente 1,5 km, 2 km de Jerusalém, de distância do templo, onde Jesus ensinava, e a Bíblia diz que Jesus ele costumava, quando estava em Jerusalém, a ficar no Monte das Oliveiras. Era um lugar onde ele refletia, era um lugar onde ele orava, era um lugar onde ele passava as noites, e de manhã bem cedo ia ao templo para ensinar. Saía do templo, voltava para o Monte das Oliveiras, e ali, então, ele ensinou grandes coisas a nós. E nós estamos nesse ensino do Monte das Oliveiras. Jesus começou ensinando em Mateus 24 sobre os sinais do fim dos tempos e os sinais que antecederiam a sua volta, e ele falou de especificamente 3 grandes sinais, e nós pregamos aqui na primeira mensagem. Um grande sinal sobre a volta do Senhor Jesus e o sinal do fim dos tempos é o sinal dos numerosos falsos cristos, falsos profetas, falsas religiões, falsas manifestações de maravilhas, de milagres, pessoas que às vezes até mesmo em nome de Cristo são falsos, mas o seu coração corrompido. Jesus falou de numerosos falsos profetas. Este é um dos grandes sinais, que se intensifica cada vez mais próximos da volta de Jesus, mais se intensificará. Então eu vejo uma igreja que muitas vezes ela se afasta da comunhão por causa da intensidade e do número que está aumentando a cada dia desses falsos profetas, falsos mestres, falsos irmãos, falsa igreja. Existe isto, porém não é porque existe o falso que o falso anula o verdadeiro. Então o Senhor na sua palavra nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá capacidade de fazer um juízo de valores, e com isso podemos escolher andarmos com irmãos que comungam de fato de uma fé genuína, que se apegam no Senhor, ouvirmos palavras genuínas do evangelho puro e verdadeiro que o Senhor nos ensinou, que os apóstolos pregaram e que muitos nos dias de hoje também pregarão.
Nós sabemos que é uma evidência da volta de Jesus os sinais dos falsos profetas, mas nós também sabemos que é uma evidência da volta do Senhor Jesus, uma manifestação gloriosa do Espírito Santo. Então nós precisamos escolher um lado, meu irmão, e discernir e se apegar. A cada dia mais isto será necessário. Uma outra evidência, Jesus falou, é a manifestação na natureza, a natureza gemendo, a natureza criada, diz a Bíblia, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, e ela geme. Jesus falou de terremotos, Jesus falou de bramido do mar, Jesus falou de coisas na natureza que evidenciam que a natureza está gemendo, e esse gemido da natureza é o aguardo, é a expectativa da manifestação dos filhos. Quando Jesus vier, os filhos se manifestarão e tudo será regenerado. Mas é um sinal. Um outro sinal é esse aumento de iniquidade, desse esfriamento de fé. Um outro sinal é essa frieza humana. E você sabe, você está vendo, você está percebendo, as coisas estão se intensificando também nesse ponto. O amor de muitos está se esfriando por causa do aumento da maldade. Mas nós como igreja não podemos ser afetados por isso, porque quando Jesus falou sobre tudo isso, Jesus falou: a vocês porém eu dou uma missão, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações como testemunho, todo mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim só virá depois que o evangelho do reino for pregado por todo mundo como testemunha a todas as nações. Quer apressar a volta do Senhor Jesus? Fala dele, anuncia o Senhor, viva o evangelho. Então a igreja, quando começar a acontecer essas coisas, a palavra do Senhor é: erga as vossas cabeças, ergam, porque a vossa redenção se aproxima. É desesperador para quem está perdido, ou para quem vai se perder, ou para quem não aceitar, ou para quem não crê. O mesmo evangelho que é boa notícia, que é redenção, que é salvação para aquele que crê, juízo para aquele que não crê. A palavra do Senhor diz: aquele que crê não está condenado, aquele que não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Então, essas coisas que estão acontecendo, para nós, é motivo de erguer a cabeça e glorificar ao Senhor, porque nós sabemos que Ele está às portas, que Ele está se aproximando, que o seu dia está se aproximando. É tempo de encher o coração de expectativa, é tempo de pregar esse evangelho de boa nova, é tempo de anunciar a esperança, dizer: olha, está ruim, está, o mundo que agora existe está destinado para o fogo, está, não se apegue às coisas desse mundo, não se apegue à cobiça da carne, e a cobiça dos olhos, e a ostentação das coisas, elas passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor vai permanecer para sempre. Encher o coração das pessoas, colocar de novo no ser humano o senso que todo ser humano tem, mas o aumento da iniquidade, o afastamento de Deus, a materialização das coisas, o desejo de se apegar às coisas dessa terra, muitos estão perdendo, é o senso da eternidade. E é por perder o senso da eternidade que nós perdemos a esperança. Porque quem perde o senso da eternidade acha que tudo está relacionado a essa terra. E aí olha para a terra, vai de mal a pior, e não se vê expectativa de mudança, e não se vê melhorias, e às vezes a gente coloca a nossa esperança em algum governo, e às vezes a gente coloca a nossa esperança em algum plano econômico, e às vezes a gente coloca a nossa esperança em algum trabalho novo, e tudo isso vai nos mantendo sobrevivendo, mas não supre as nossas expectativas, porque as nossas expectativas não estão nas coisas da terra. As nossas expectativas principais estão no Espírito, que diz a palavra: clama, Abba, Pai. O senso de eternidade, se você perder o senso de eternidade, meu irmão, dentro de você, você não vai suportar os dias que virão pela frente, porque é apegado na promessa da vida eterna, na certeza que o nosso Redentor vive, que por fim se levantará, e que nós o veremos, todo olho o verá, quando soar a última trombeta, como diz a palavra do Senhor, porque ela certamente soará, nós o veremos, seremos ajuntados com Ele, seremos tomados para Ele, seremos regenerados por Ele. Só com o senso de eternidade, meu irmão, isto é evangelho. Então, guarde isso no teu coração, que é para você conseguir andar esta vida
de felicidade, de alegria, de pacificação, mesmo em meio às turbulências que surgirão. Talvez você já esteja vivendo grandes turbulências. Como eu falei para você, eu tenho coisas na minha vida que eu aguardo e que me fazem mal esperar. Coisas que eu tenho certeza que pode mudar a história da minha família, pode mudar a minha história, pode favorecer inclusive a igreja como um todo. E eu aguardo nisso, mas a minha esperança maior não está nisso. A minha esperança maior está na certeza de que Deus está comigo apesar de tudo isso. Se Ele der, glória a Ele. Se Ele não der, glorificado seja Ele também. Porque nós não trabalhamos por aquilo que nós vemos. Olha o que Paulo fala a Coríntios capítulo 4, na segunda carta. Assim nós não fixamos os olhos naquilo que vemos, mas sim naquilo que não vemos. Porque aquilo que vemos é transitório. Tudo que nós estamos vendo, esse lugar é transitório. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos para onde o Senhor vai nos levar. Vai se apegar à parede, meu irmão? Vai se apegar à luzinha e a cores e a coisas materiais? Nós não sabemos. Quando nós saímos lá da oficina do Fabiano e fomos para dentro daquele outro lugar onde nós estávamos, nós entramos num galpão abandonado há anos. E nós fomos fazendo reformas de ampliação e nós construímos salas. E nós fizemos coisas e o povo dizia assim, algumas pessoas diziam assim, mas como assim? Como é que vocês estão investindo em algo que não é de vocês? Como é que vocês estão jogando dinheiro fora em algo que vocês vão embora, vai ficar tudo aí? E eu tinha uma palavra do Senhor, enquanto vocês estiverem nesse lugar, usem esse lugar como se fosse cada centímetro quadrado, como se fosse de vocês, invistam, porque quando vocês estão investindo no lugar, vocês estão pregando o meu nome, vocês estão falando de mim, para aquele que é dono do lugar, porque ele vai dizer, meu Deus, estou acostumado com o inquilino roubar tudo, e agora entra inquilino e está construindo, e vocês também estão favorecendo pessoas, porque tudo que nós construímos tem a ver com acolher pessoas. Mas nós não nos apegamos a nada, meu irmão. Quando estava, foi tão interessante, quando estava tudo prontinho, lindo, o Senhor disse, saiam. E aí a gente veio para cá, um outro lugar abandonado, era uma garagem de caminhão. E tudo foi construído, está lindo de novo. E quando começa a ficar tudo pronto, eu começo a ficar pensando, meu Deus, para onde é que o Senhor vai falar? O que o Senhor vai inventar agora? Isso é prova do Senhor para o nosso coração não estar apegado a coisas. Se você apegar o teu coração às coisas, as coisas vão enferrujar, a traça vai corroer e junto a tua alma vai ser corrompida. Então a gente fixa os olhos aonde? Na promessa, na palavra do Senhor, na certeza de que nós vivemos é por fé, na expectativa de que o nosso Redentor vive. Esse coração cheio de esperança, meu irmão, nos dá a condição de atravessar os períodos tenebrosos. Depois nós fomos, no domingo passado, para Tito, quando, ainda inspirados no ensino de Cristo, mas usamos o texto de Tito, porque Jesus falou assim, o Evangelho deve ser pregado a todo mundo, para todas as pessoas. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. E aí, Paulo diz a Tito, um jovem pastor na ilha de Creta, que a graça se manifestou salvador a todos os homens. Este evangelho que o Senhor mandou a igreja pregar é um evangelho que não há acepção de pessoas. É um evangelho para o rico, para o pobre, para o bom, para o mal, para o novo, para o velho, para aquele que pensa que merece e aquele que tem certeza que não merece. E ninguém merece, mas esse tipo de coisa acontece. E a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Só que o interessante é que Paulo diz o seguinte: a graça de Deus, ela é salvadora, mas ela também é professora. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar uma vida de paixões mundanas e de impiedade, e a viver uma vida justa, sensata e equilibrada, uma vida de piedade, de obediência ao Senhor. Então a graça, ela não é só salvadora, mas ela também é professora. E isso é muito importante, porque a gente vive, na nossa geração específica, nós, os novos pastores que estão pregando, eu tenho observado que parece que nós temos a pretensão, ou eu às vezes vejo assim um espírito meio pretensioso em cima do altar, que parece que nós descobrimos a graça.
Parece que o evangelho da graça é algo que a gente descobriu na nossa geração, que todo mundo viveu o legalismo. Meu irmão, a graça, Paulo já pregava. A graça, quem estreou a graça foi Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então a graça, ela é o centro, o cerne do evangelho. Nós não descobrimos nada, nós só estamos continuando. Talvez a nossa geração, por ter mais informação, possa estar mais precisa. E isso é natural. Isso é normal. A cada geração ela vem mais precisa do que a outra. É natural isso. Mas a graça também é instrutora. A graça também tem uma razão. Porque às vezes nós pregamos a graça do Senhor e dizemos, não importa o que você faça, a graça te sustenta. É verdade, a graça nos fortalece, a graça nos salva, é a graça que nos levanta, é o favor. Graça significa favor do Senhor, favor imerecido do Senhor. Mas a graça não é só para ficar me tirando do atoleiro, a graça é para me promover na terra também. A graça também é para me fazer crescer, para me fazer evoluir, como pai, como mãe, como trabalhador, como pastor, como homem de Deus na terra, como mulher de Deus na terra. Você também, você é instruída. A graça, ela tem esse intuito. Nunca se esqueça, a graça se manifestou salvadora. Jesus Cristo, quando a mulher adúltera foi pega no ato de adultério, Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, lhe atire a primeira pedra. O que Jesus estava sendo ali? Gracioso. A mulher merecia ser apedrejada, a lei determinava isso. Mas o próprio Jesus, que estava sendo gracioso, também instruiu a mulher. Ele disse assim para a mulher: agora vai e não peques mais. Cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Não, Senhor, não me condenaram. Eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. Jesus quebrou a lei ali? Não. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus não quebrou a lei ali. Sabe o que Jesus fez? Jesus transferiu a culpa dela para ele. Ele disse: eu não te condeno, mas eu tenho certeza que aqueles fariseus que saíram dali, quando decidiram crucificar Jesus, lembraram daquela mulher. Ele quis liberar ela, então agora ele vai morrer por causa dela. E a Bíblia diz que as nossas culpas ele levou sobre si. O paralítico no tanque de Betesda, a mesma coisa, 38 anos, esperando uma oportunidade, porque havia uma lenda de que um anjo mexia as águas, e aquele que primeiro pulasse no tanque de Betesda, ele era curado de qualquer doença que tivesse. Esta era a lei. E a lei, ela não tem misericórdia de ninguém. Lei é lei. O homem estava 38 anos ali, ia ficar a vida toda até que ele conseguisse cumprir o preceito da lei e pular na frente de alguém naquele tanque. E Jesus, quando ficou sabendo disso, perguntou para ele: você quer ser curado? Jesus burlou a lei? Não. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. As nossas enfermidades ele levou sobre si. Ele transferiu: dá a tua doença para mim e pega a minha saúde para você. Pega a minha vida, dá essa morte aí que você está destinado, e pega a minha vida. E Jesus disse assim, Jesus não disse assim, ó, passa na frente de todo mundo. Jesus disse assim, ó, pega a tua maca, levante e anda e vai embora. Só que o interessante é que depois Jesus encontra o camarada no templo. E quando Jesus encontra o camarada no templo, Jesus não diz assim para ele: ah, que legal, né, pô, tá curado aí. Jesus fala assim para ele assim, ó: não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. Será que tem alguma coisa pior do que ficar 38 anos esperando uma oportunidade para entrar num tanque todo dia à tarde? Será que tem todo dia, o dia inteiro, esperando o movimento das águas? Será que tem alguma coisa pior do que isso? Tem. Ser liberto disso e voltar a pecar. Ser liberto é o que Pedro falou, é a porca lavada que o Senhor lava, que o Senhor limpa, que o Senhor bota perfuminho, mas ele, na primeira oportunidade de se jogar na lama, ele volta deliberadamente. Ele diz: não, a graça já me sustentou mesmo, então eu vou voltar a pecar deliberadamente. Não, meu irmão, a graça, ela nos tira do atoleiro sem nos cobrar nada, mas ela nos instrui a viver uma vida nova. Evangelho é isso.
Até quando muitos de nós vamos ficar dependendo da graça redentora para salvação, para salvação, para salvação, e não aproveitarmos da graça que nos leva à expansão, ao crescimento, ao desenvolvimento? Então a graça, ela é salvadora, mas ela nos ensina, Paulo falou, a renunciar. É uma decisão sua. Renúncia só você pode fazer. Nós falamos aqui domingo. Renunciar é abrir mão de um poder adquirido, de algo que você tem poder, que a carne também é poderosa, as obras dela são de morte, mas ela tem poder, e é uma renúncia particular, de dizer assim, eu não quero mais ser dominado pela minha carne, eu quero ser dominado pelo Espírito de Deus em mim. Então é uma renúncia. Eu renuncio às impiedades, eu renuncio às paixões mundanas, eu renuncio tudo isso que é transitório, e agora eu passo a viver uma vida sensata, justa e piedosa no Espírito Santo, enquanto, disse Paulo, aguardamos a bendita, a gloriosa consolação, que é a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou para remir um povo da impureza e tornar esse povo particularmente seu, diz a palavra do Senhor, exclusividade do Senhor, um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. E aqui a gente começa a conclusão da mensagem, o que não foi dito. A graça, ela nos instrui, ela nos salva, ela nos instrui, e ela nos leva, uma vez salvos e instruídos, a manifestar o Evangelho do Reino, o poder de Deus, a esperança para as nações, através de prática de boas obras. Então aquele que tem, Jesus disse assim, aquele que está em mim, e não dá fruto, o Pai corta. Mas aquele que está em mim e dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto ainda. Então é impossível estar em Cristo, a raiz, a seiva. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, o meu Pai é o agricultor. Então o Pai está o tempo todo, uma vez que Ele nos salva, nos regenera, Ele passa agora a nos instruir, e essa instrução nos leva a florescer, a frutificar. Então a vida de alguém que está no Senhor, meu irmão, é uma vida de naturalmente dar frutos, porque o Senhor, meu irmão, é quem nos alimenta, e o Senhor é fértil, e o Senhor é abençoador, e o Senhor desenvolve. Então a graça do Senhor, ela nos leva, Paulo vai dizer assim em Efésios 2:8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Ele preparou antes para nós as praticarmos. O que Paulo está dizendo? O que salva é a graça, não é obra. Você pode se considerar, eu sempre quando eu falo sobre isso, eu gosto de me lembrar da minha esposa, porque ela conta esse testemunho. A minha esposa, em relação a mim, a vida dela era completamente diferente, ela sempre foi certinha. Eu quando o Senhor me alcançou, eu disse, uau, até que enfim, Senhor, obrigado, eu sei que é graça, porque eu já devia estar no inferno. Ela sempre foi mais corretinha, então ela achava o seguinte, evangelho, eu não tenho muito que pedir perdão, eu nunca enganei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca menti para ninguém, nunca fiz nada sério, porque quem está lá no mundo acha que evangelho e reino de Deus é só para alguma coisa muito, muito perigosa. É para um ex-bandido, é para um ex-ladrão, é para um ex-assassino, é para um ex-adúltero, é para uma ex-promíscua, e é também para eles, mas não é só para eles, é para todos, porque todos pecaram, diz a palavra do Senhor. Então não tem diante do Senhor ninguém que pela prática de boas obras mereça alguma coisa. Se cada um de nós aqui for colocado numa cadeirinha, sentado diante da luz da palavra, terá algum pecado, seja ele qual for.
E por causa do pecado que nós dependemos da graça do Senhor, porque nós não somos capazes de remir o próprio pecado. Quem remiu o nosso pecado, quem nos redimiu da culpa foi Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Todos são salvos pela graça, não é por obras, não se sustente. Até porque muita gente, para tirar o peso da consciência, faz uma obrinha aqui, uma obrinha ali, para tentar anular a culpa de alguma coisa que ele fez de errado, que ela fez de errado. Então ele talvez ele é meio desonesto nos negócios, mas aí ele dá uma esmola lá que é para poder, fui desonesto, eu enganei um aqui, mas eu estou dando uma esmola lá, então está equilibrado, a minha conta com Deus está beleza. Não, meu irmão, o que nos salva é graça do Senhor. Tem muita gente que é cheio de boas obras, mas se não reconhecer o Filho, não será salvo. Porque o que nos dá salvação é reconhecer Jesus Cristo como autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, da nossa salvação. Porque Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que o princípio elementar para a salvação não é obra, é a graça e a fé. Mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. É por isso que o paraíso foi inaugurado com um ladrão na cruz do Calvário. Ele não teve tempo de fazer obras, e as obras dele eram iníquas. E ele disse: nós merecemos estar aqui. Esse não pecou, mas eu já devia ter morrido. Entretanto, por causa da fé, lembra-te de mim, Senhor Jesus, quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não porque tens obras, mas porque acreditasse. Porque tu me reconheceu como filho, como salvador. Então, meu irmão, não é obra. Tem muita gente boazinha por aí, e o próprio orgulho é o pecado. É tão perfeitinho que se orgulha da perfeição pessoal. Se olha no espelho e diz: espelho, espelho meu, né? Só que rejeita o Filho, rejeita Cristo. Não se sujeita ao Senhor Jesus. O que nos salva é a graça, a redenção que há em Cristo. Por outro lado, é impossível, meu irmão, você ser salvo por esse Deus poderoso que regenera todas as coisas e continuar numa prática pecaminosa. A vontade do Senhor, o desejo do Senhor, a ação do Espírito em nós é nos tirar, é transformar a nossa mente, é mudar a nossa prática, é nos levar agora para uma prática de uma vida. O que Jesus Cristo vem fazer? Regenerar todas as coisas. Adão antes do pecado era perfeito, meu irmão. Adão antes de desobedecer a Deus, o Éden era um lugar perfeito. Era um jardim de delícias, era plenitude de vida. Era o homem cultivando, cuidando, administrando toda a criação. Não era o homem plantando para colher, era o homem colhendo e replantando. Era o homem usufruindo primeiro e mantendo depois. Era a perfeição de Deus. Era Deus vindo todos os dias, na virada do dia, falar com o homem. Quanto tempo faz que o Senhor não fala com você, talvez? Alguns na vida inteira vão viver uma experiência de o Senhor falar uma vez só com eles e será suficiente. Outros, o Senhor falará com eles através de outros. Enfim, tem gente que vai passar a vida toda, não vai ouvir a voz de Deus, vai andar por fé, porque nós não andamos pelo que vemos ou ouvimos, nós andamos pela fé. Tem gente esperando Deus falar comigo. Se tu não falar, se tu não fazer, Ele pode fazer? Pode, porque Ele é soberano. Mas sobretudo Ele diz assim: ande por fé, a fé na minha palavra. Ande por aquilo que já está escrito, e você vai me encontrar um dia. Mas no caso de Adão, era Deus, meu irmão, trocando uma ideia com ele todo dia, no virada do dia. Você consegue entender que perfeição é essa? O meu voiá, ele não está aí hoje, né? Mas o voiá diz que o que a gente recebe é respingos da glória de Deus. A gente recebe respingos. Sabe aquele culto que, não sei o quê? Meu irmão, é um respinguinho assim, ó, foi para fora da panela. Meu avô conta um testemunho que ele disse que um dia ele estava orando, e o voiá já teve essas experiências com Deus. O voiá, ele sempre foi muito sensível. É o dom que ele tem.
Então meu avô, antes de se converter, ele era pai de santo cruzado em tudo que é banda, quibanda, umbanda, sem banda, tudo que você imagina. E ele era, e um dia ele estava em casa mexendo nos santos dele lá com K, é assim que fala? Congá. Ele estava lá mexendo. E aí ele ouviu um barulho atrás do mato. E quando ele ouviu esse barulho, ele olhou para trás e viu um anjo dizendo assim para ele: vai e quebra tudo isso, porque eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Ele era analfabeto, isso eu estou falando, meu avô está com 90 anos de idade, eu estou falando de 60 anos atrás, no meio do mato de Joinville, e uma palavra ele saiu de lá e veio para Camboriú e entrou por uma igreja na época, a porta dentro, e aceitou o Senhor Jesus, e a vida dele nunca mais foi a mesma. E de lá para cá ele viveu algumas experiências, e uma vez ele diz o seguinte, uma vez ele viveu uma experiência que ele conta o seguinte: ele estava pedindo para o Senhor, para sentir mais Deus. A gente é assim, né? A gente sempre quer uma medida a mais, e ele viveu uma experiência que o Senhor foi chegando perto dele, e ele começou a se alegrar, ele começou a chorar, ele começou a se passar, e ele começou a se desesperar. Então ele estava pedindo para Deus chegar perto dele. Deus foi chegando perto dele, ele pediu: pelo amor do teu nome, sai de perto de mim. E ali ele entendeu o negócio: se Deus chegar muito perto de nós, a nossa carne não aguenta, e de fato não aguenta, porque a carne é pecaminosa, ela sucumbe à glória do Senhor. Então o que a gente recebe é respingos da glória do Senhor. São situações onde a gente dá aquela reanimada, aquela reavivada para andar mais uma milha. Mas o que nos faz mesmo, meu irmão, andar firmes é a fé no que já foi escrito, no que já foi dito, no que já foi realizado, no que já está consumado na cruz do Calvário. Então vocês são salvos pela graça mediante, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie em si mesmo. Porém, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, para fazermos. Então a obra do Calvário, ela tem um intuito: salvar e promover obras, boas obras, prática de boas obras, que o Senhor de antemão já preparou. O interessante, meu irmão, é que quando você vem para a terra, você já vem com as obras destinadas para realizar no Senhor, para realizarmos, para as praticarmos, diz a palavra do Senhor. E especialmente nesse texto agora que nós lemos aqui, 26, eu quero falar de 4 obras que o Senhor já preparou de antemão para nós praticarmos. A primeira obra é a obra espiritual. Mateus 25, Jesus vai falar da parábola das 10 virgens, e Jesus vai chamar as virgens de 5 insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas, elas, ao ouvirem falar que o noivo se aproximava, elas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As 5 prudentes, diz a palavra do Senhor, pegaram as suas candeias, mas levaram óleo em vasilhas. Diz a Bíblia que o noivo demorou a chegar, e todas ficaram cansadas e adormeceram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo vem aí. E diz o texto que as virgens se levantaram. As insensatas chegaram para as prudentes e disseram assim: empreste um pouco para nós do óleo de vocês, porque nós não temos, está acabando o nosso. E as prudentes disseram assim: não dá para emprestar, porque pode ser que não dê nem para nós nem para vocês, então saiam, vão comprar. E saindo para comprar, diz a Bíblia que o noivo chegou, e a porta do banquete, das núpcias, foi fechada. E chegando depois, as virgens insensatas bateram na porta e disseram: Senhor, abra a porta para nós, chegamos. E o Senhor disse lá de dentro: não vos conheço. Sabe o que essa parábola ensina? A prática de boas obras espirituais. Todas eram virgens. Virgindade fala da pureza, fala do ser, de pertencer, quando casa a uma pessoa só.
é a igreja do Senhor Jesus também, ela é purificada, nós somos purificados. Nós vivíamos uma vida promíscua, uma vida de pecados, uma vida de degeneração, mas uma vez que nós chegamos em Cristo, nós fomos purificados, o nosso passado foi esquecido. Não se trata de uma reforma, se trata de uma transformação. As coisas antigas ficaram para trás e eis que surgiram coisas novas. O que isso quer dizer? Que o teu passado não existe mais, ele foi anulado em Cristo. Então, se o Senhor te perdoou e o Senhor esqueceu do teu passado, esqueça você também. Arranca essa culpa do coração de uma vez por todas. Você é regenerado nele. Porém, as insensatas não levaram óleo. E o que é o óleo? A palavra é azeite, em algumas versões, e a original é elaion, que significa azeite de oliva. Este azeite, Jesus está no Monte das Oliveiras explicando. O Monte das Oliveiras é onde o azeite era extraído. A azeitona é que produz o azeite de oliva. Esmagada na prensa, Jesus no Getsêmani era prensa de azeite, extraía-se o óleo. O que é a azeitona? O fruto. O que é o óleo? A qualidade do fruto. Paulo em Romanos 11 fala que nós gentios, igreja, somos oliveira brava enxertada na oliveira cultivada, e agora nos alimentamos da seiva que procede da raiz. Contudo, não é nós que alimentamos a seiva, é a seiva que nos alimenta. Nós, oliveira brava, nós éramos oliveira sem fruto. Esse é o significado de brava. Mas agora em Cristo nós damos o fruto. Qual é o fruto? A azeitona. O que se extrai da azeitona? O azeite, o elaion, o óleo. Esse azeite na Bíblia ele tem algumas funções. Acender a lâmpada, ele era usado para acender o melhor, a extração, o melhor da extração, o suprassumo, a primeira, aquele óleo mais grosso era utilizado para alimentar as candeias, as lâmpadas do templo. Uma outra finalidade do óleo era ungir os doentes. Tiago vai dizer: há alguém doente entre vós? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que eles os unjam com óleo. A oração feita com fé curará o doente. Se ele tiver cometido um pecado, ele será perdoado. Então o azeite, o elaion, a palavra que Tiago usa é a mesma. E também era utilizado para ungir cabeça, corpo, para festa. O azeite era utilizado para isso. E o azeite na palavra do Senhor tem a ver com relacionamento com Deus. Você pode estar purificado, você pode ter a candeia. O que é a candeia? É a palavra do Senhor. Mas sem relacionamento com Deus, a candeia se apaga. Porque a letra mata, quem vivifica a palavra é o Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. Então você pode ser teólogo, sociólogo, psicólogo, antropólogo, qualquer lógolo que seja, conhecedor de toda a letra, de todo o entendimento. Você pode ser um Paulo antes de se encontrar com Jesus, fariseu de fariseu, obediente, irrepreensível quanto à lei, porém seco, porque não tinha óleo. Quem dá óleo é o Espírito Santo de Deus. O óleo é o símbolo do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E quando as noivas dizem, as imprudentes, que elas tinham tudo, mas elas não buscavam, meu irmão, orar nunca é demais, jejuar nunca é demais, santificar-se nunca é demais. A gente vive uma geração que por causa da graça sobre nós, então que se lasque aí, vamos viver de qualquer jeito, rejeitam aquilo que a gente vê, os nossos antepassados que viveram grandes coisas, praticando. Jesus era um homem de oração, Paulo era um homem de oração, um homem que jejuava, um homem que fazia votos com Deus. Paulo certa vez ele raspa a cabeça dele lá por causa de um voto que ele tinha feito com Deus, outra vez ele faz jejum por causa de um voto que tinha feito com Deus. Tinha prática de oração. Diz a Bíblia que quando ele foi preso lá, ele, Paulo e Silas, eles estavam indo antes de ser preso para oração. O apóstolo da graça buscava relacionar-se com o Senhor. Jesus Cristo, o que trouxe a graça, orava ali no Getsêmani, minutos antes de ser preso.
Ele chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele. E ele saiu a certa distância e foi orar angustiado. Quando ele voltou, por 3 vezes ele voltou, os apóstolos dormiam. O que Jesus falou para eles? Por que vocês dormem? Vocês não são capazes de vigiar nem por 1 hora? Alguns de nós não têm a prática de 1 hora semanal. Se juntar as orações toda da semana toda, não dá 1 hora. Dá para estender, talvez um mês, assim, talvez não dê 1 hora de oração no mês. Sabe o que a Bíblia está chamando nós, que agimos assim, de imprudentes, insensatos? Porque é na nossa prática de crescimento, e é obra sim, é obra que o Senhor preparou para nós praticarmos. Oração se pratica, jejum se pratica, leitura da palavra se pratica, devocional se pratica, comunhão se pratica, relacionamento com Deus se pratica. E a palavra que o Senhor usa quando as imprudentes chegam para pedir é o seguinte: vão comprar, porque não se transfere unção. E tem um preço, meu irmão, claro que tem um preço. Não é todo dia que a gente quer orar, não é todo dia que a gente quer jejuar, não é todo dia que a gente quer ler a palavra, não é todo dia. E eu vou dizer uma coisa para você, na nossa natureza humana, meu irmão, para nós fazermos o bem, a gente tem que se esforçar muito. Para fazer o mal é só relaxar, basta relaxar, não precisa nem premeditar. Relaxou, a gente já está fazendo o mal. Porque o bem que a gente quer fazer, a gente não consegue. O mal que a gente não quer, ele já está em nós. É da natureza pecaminosa e caída do velho Adão que está em nós. Então o Senhor está ensinando, o Senhor está dizendo assim, quer ser prudente? A Bíblia diz que todas ficaram cansadas e adormeceram, porque o noivo demorou a chegar. Tem muita gente dentro da igreja que está nesse sentimento: meu Deus do céu, eu já ouvi tantas vezes que Jesus vai voltar, eu estou 50 anos crente, eu estou com sono, eu vou dar uma descansadinha. Todas dormiram. Em algum momento a gente vai dar uma dormidinha, é natural. Porém, meu irmão, quem tem reserva de azeite, quem tem óleo de azeite, na meia-noite, diz a palavra do Senhor, meia-noite é símbolo do pior momento, do horário mais tenebroso, do momento mais escuro. À meia-noite ouviu-se o grito: o noivo vem. Diz a palavra que nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o noivo vem. Diz a palavra do Senhor que nós seremos tomados por susto. Haverão 2 trabalhando, um será tomado, outro deixado. 2 dormindo, um tomado, outro deixado. 2 fazendo qualquer coisa, um tomado, outro deixado. Porque será um susto, será como um relâmpago que vai do oriente ao ocidente. Assim será a volta do Senhor Jesus. E o Senhor está dizendo o seguinte: tenham óleo. Eu já preparei essas obras para vocês praticarem. Eu já preparei. Nós aqui como ministério, toda semana tem um culto, toda semana tem um evento, toda semana tem um curso, toda semana tem um momento de comunhão, os conectos que estão começando a se desenvolver agora, os relacionamentos dentro da igreja, toda semana, e tudo isso produz óleo. A comunhão produz isso. Os apertos que eu e você sofremos também produz, porque a azeitona, o óleo é extraído com prensa, esmaga-se e tira o óleo. Às vezes essas esmagadias que o Senhor dá para nós, não é para nos matar, é para extrair o melhor que tem dentro de nós, a unção do Espírito Santo. Mostra-se a qualidade do fruto. Por isso que nós não somos crentes quando nós agimos, nós somos quando nós reagimos. O que mostra a nossa ação é a reação, não é a ação. Porque para a ação a gente se prepara, mas para a reação é aquilo que procede, é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é genuíno, é aquilo que de fato nós somos. E o Senhor quer preparar uma igreja que quando ouvir o grito, o noivo vem, a reação é: estamos prontos, com candeia, com olhos cheios de unção do Senhor, de azeite do Senhor. Uma igreja que tem esse óleo, meu irmão, que ora pelos doentes e eles são curados. Uma igreja que tem esse óleo, que mantém a palavra do Senhor acesa no coração. Escondi a tua palavra no meu coração, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Guardei no coração. Não basta ter a palavra morta, a palavra tem que estar avivada pelo Espírito Santo todos os dias. A alegria, a festa. O que diz a palavra do Senhor? O Senhor ungiu Cristo com óleo de quê? De alegria, esse elaion.
Esse azeite, esse relacionamento com Deus também nos dá uma vida alegre. Crente amargurado, chato, cheio de murmuração, é porque está longe do óleo, precisa dar uma lubrificada, é só uma lubrificadinha. Então vai lá para a palavra, vai lá para a oração, vai lá para um momento de consagração ao Senhor, vai lá para a essência, volta lá. Talvez você não tenha mais tempo nem para orar, nem para ler Bíblia, talvez você fazia isso, não está mais fazendo. Vai lá produzir um óleozinho, porque eu tenho certeza, meu irmão, uma coisa eu tenho certeza: ainda dá tempo de produzir óleo, ainda dá tempo de comprar o óleo. Ainda dá tempo, porque não se ouviu ainda o grito. O problema, meu irmão, é que tem gente que vai querer se levantar só quando ouvir-se o grito. E aí pode ser tarde demais. A hora de produzir é agora. A hora que o Espírito Santo está sendo derramado é agora. O momento do avivamento é agora. Não vai vir, já está sobre nós. O avivamento do Espírito de Deus, a manifestação dos dons do Espírito, a presença do Senhor, o derramar, o Pentecoste lá de Atos 2 continua sendo derramado sobre todos nós. O momento, meu irmão, é agora. Que nós como igreja nos foquemos nisto, porque isso vai nos levar, meu irmão, a lugares extraordinários. Esse é o principal. Eu gastei tempo com esse, eu não vou gastar o mesmo tempo com os outros, só vou citar os outros. A segunda obra que o Senhor preparou para eu e você realizarmos é a obra do crescimento pessoal, do crescimento profissional. Não pense você que Deus quer que você seja apenas alguém cheio do óleo do Espírito e que a sua vida não tenha relevância na vida dos outros na terra, ou que você é cheio de unção do Senhor, fala em línguas estranhas, fala 19 idiomas de línguas estranhas diferentes, mas nada do que faz dá certo na terra. Não. Jesus contou a parábola dos talentos. A cada um ele deu talentos, 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, e diz a Bíblia, de acordo com a capacidade de cada um. O talento quem dá é Deus, mas a expansão depende de nós também. O Senhor vai nos levar de acordo com a nossa capacidade, vai dar de acordo com a nossa capacidade. Eu digo isso no sentido, para dar uma exemplificação. Vamos supor que você tem uma promessa de ir para, sei lá, para a França, pregar o Evangelho. Por que não começou a fazer francês ainda? Por que não começou a estudar a cultura da França ainda? Por que não começou a expandir a mente para que a capacidade seja aumentada? Em algum momento o Senhor vai dar e vai distribuir dons. A Bíblia diz que o Senhor distribuiu de acordo com a capacidade. Capacidade, meu irmão, não se limite. Você tem uma graça do Senhor, uma capacidade ilimitada de expansão, de crescer. Não pare de aprender, não pare de se dedicar, não pare de acreditar, não pare de investir, não pare, porque você pode crescer muito mais do que você já cresceu. Todos nós temos essa capacidade de expansão. Chega em algum momento, o Senhor vem, de tempos em tempos, o Senhor vem para dar dons aos homens. A Bíblia diz, busquem com dedicação os melhores dons. Nós estamos buscando os melhores dons, mas nós estamos estudando sobre os dons. Nós estamos nos capacitando, dom de cura, dom de milagre, dom de profecia, dom de falar em línguas, dom de interpretação de línguas, dom de servir, dom de generosidade, dom de prosperidade. Tudo isso é dom, meu irmão. Mas nós estamos nos preparando para usufruir desse dom. É o que o Senhor está dizendo para nós. Ei, se prepare, porque eu estou na terra para distribuição disso. Eu quero distribuir. E a Bíblia diz que Ele distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, de acordo com a capacidade que cada um tinha. O que recebeu 5 imediatamente saiu e ganhou mais 5. Se trata de aquilo que o Senhor colocar na tua mão, meu irmão, imediatamente você passar a exercer. O que ganhou 2 fez a mesma coisa, saiu imediatamente. Aí diz o texto que o que ganhou 1 saiu, não diz imediatamente, deve ter dado uma enroladinha. E alguns de nós às vezes estamos assim, meu irmão, enrolando com aquilo que o Senhor já deu capacidade para nós fazermos.
E aí a gente fica orando: Senhor, quando é que a porta vai abrir? Quando é que o milagre vai acontecer? Quando é que a prosperidade vai vir? Quando é que a minha família vai ser? E a gente não entende que o projeto de Deus na nossa vida não começa com coisas prontas, começa com sementes. O Senhor dá dons aos homens, e com os dons os homens vão desenvolvendo e crescendo e fazendo as coisas. Saia imediatamente e comece a exercer o dom que o Senhor te deu. Essa é a palavra do Senhor, e você vai prosperar em nome de Jesus. Passado algum tempo, muito tempo, diz a Bíblia assim, passou-se muito tempo, o Senhor veio e pediu contas, porque tudo que o Senhor entrega na nossa mão não é nosso, é dele. Nós somos mordomos do Senhor. E pediu contas. O que ganhou 5 veio e disse: olha, está aqui os outros 5. O que ganhou 2, está aqui os outros 2. O que ganhou 1 veio e disse assim: eu temo que o Senhor, eu sei que o Senhor é um homem bravo, né? Um homem, ele usa outro termo ali que eu esqueci agora, que o Senhor colhe onde não plantou. E eu fiquei com medo e enterrei, mas está aqui o talento enterrado aqui, cheio de poeira, cheio de sujeira, mas está aqui, eu não perdi, eu só não fiz nada com ele. O interessante, meu irmão, é que quem não faz as coisas transfere a responsabilidade para os outros. Você já reparou? Deus deu o dom para ele, ele não aplicou o dom, ele não exerceu o dom, deu errado na vida, não fez, e ainda botou a culpa em Deus, porque tu quer mal comigo. Normalmente, meu irmão, as pessoas negligentes transferem a responsabilidade. O culpado são os outros, o culpado é a igreja, o culpado é o pastor, o culpado é o meu patrão, o culpado é todo mundo, mas na verdade ele está negligenciando quando a tua vida depende, meu irmão, da graça do Senhor e da tua atitude. Nós não dependemos de homens, nós dependemos do Senhor, diz a palavra do Senhor, e de tudo que o Senhor já colocou em nós, para nós vivermos as grandezas do Senhor sobre a nossa vida. Os homens em algum tempo nos ajudarão, em outros tempos nos atrapalharão, mas tanto faz, porque para chegar mesmo no lugar onde nós vamos chegar, nós só dependemos do Senhor e da nossa atitude de imediatamente andar por fé naquilo que o Senhor já nos deu. A terceira obra que o Senhor preparou para nós praticarmos é a obra social. Igreja que não tem prática de boas obras na vida de pobres, não é igreja. A verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo, diz a palavra do Senhor. Aquele que não cuida, aquele que não tem obra social, está faltando muito evangelho dentro de si. Igreja, a relevância da igreja na terra é cuidar daqueles que foram desprezados. A Bíblia diz que aquele que nega justiça aos seus nega ao Senhor. Jesus vai contar a parábola a mensagem, ele vai dizer no final do capítulo 25 sobre o dia em que ele chegará com todos os seus anjos e se assentará ao seu glorioso trono, e ele dividirá as nações da terra, à sua direita e à sua esquerda. As da direita ele chamará de ovelhas, as da esquerda ele chamará de bodes. E ele dirá que a diferença entre uma e outra é que as da direita, as ovelhas, ele teve fome e lhe deram de comer, teve sede e lhe deram de beber, teve frio e lhe vestiram, estava enfermo, estava preso e lhe ajudaram. Quando, Senhor, que nós fizemos isso por ti? Quando a um dos meus menores vocês fizeram, a mim vocês fizeram. Eu coloquei a igreja na terra para a prática de boas obras sociais. Aquele que dá aos pobres, diz a palavra do Senhor, empresta a Deus. Você acha que Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Ô Senhor, pô, já liguei para ti 3 vezes, né? Tu não vai pagar não, Senhor? A quarta obra é a que a gente leu aqui. É a obra do reino de Deus. O Senhor preparou 4 obras para nós realizarmos. A primeira e mais importante, a obra espiritual, fortalecimento do Espírito. A segunda, todas elas estão numa sequência, meu irmão, porque é esta sequência. A segunda, a capacidade de, cheio do Espírito Santo, se expandir para conquistar a terra. A Bíblia diz que nós reinaremos sobre a terra. A terceira, cheio do Espírito, com recursos. Por que não ajudar quem precisa?
Qual outra razão o Senhor tem para nos abençoar, senão para nós compartilharmos? Se o Senhor diz para não ajuntar e dar tanto para uns, para que Ele dá então? Que é para distribuir mesmo, meu irmão. E é começando no pouco, deixa eu te falar, é começando no pouco que você viverá o muito. Jesus disse assim em Lucas capítulo 16: aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Aquele que é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Se vocês não forem dignos, disse o Senhor Jesus, em saber lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança com relação ao que é dos outros, quem lhe confiará aquilo que é de vocês? Nós estamos sendo testados em todo o tempo, meu irmão, no pouco, para ser colocado sobre o muito. Jesus disse na parábola de 25, vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito eu colocarei, entrem e participem da alegria do Senhor. Então se o Senhor está me abençoando, Ele só tem uma razão para me abençoar, eu ser uma fonte de bênçãos para outros. Ele disse para Abraão: Abraão, eu tornarei você abençoado, eu te abençoarei em tudo, tornarei o teu nome famoso, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, mas tu, Abraão, serás uma bênção. O resultado da bênção do Senhor é nos fazer abençoadores. E tem gente sendo infiel no pouco com o Senhor, não ajuda ninguém, vira as costas para todo mundo. Às vezes está com o bolso cheio de dinheiro, alguém pede um trocado na rua, não tem nada, cara. Você está negando para Jesus, diz a palavra do Senhor. É para Cristo. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, diz a palavra. Quer prosperar? Seja generoso, generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então o Senhor nos enche do seu Espírito, abençoa a nossa fazenda e nos faz distribuir aos pobres, ajudar pessoas que ninguém ajuda. E o quarto é o que a mulher fez, a obra do Senhor, o investimento na obra do Senhor, no Evangelho, no reino de Deus. Essa mulher pegou um frasco de alabastro, diz a palavra do Senhor, e ela virou um nardo puríssimo que custava 300 denários, diz a Bíblia, e ela virou sobre a cabeça de Jesus, e os discípulos disseram assim: que desperdício é esse? Tem gente que considera desperdício pregar o Evangelho, investir na obra do reino de Deus, ajudar pessoas que estão num propósito de cuidar de enfermos, de cuidar de adictos, de drogados, o reino de Deus, o trabalho social que a igreja faz. Meu irmão, aquilo que o Senhor te dá também é para compartilhar na pregação do Evangelho. Uma coisa não anula a outra, eu sempre falo isso. Antes de fazer alguma coisa na igreja, faça alguma coisa pela tua família, se tem alguém necessitado, por um pobre, se tem alguém necessitado. Porque não adianta você vir aqui botar uma grande quantidade de oferta e negar justiça a pessoas que vocês sabem que precisam de ajuda e só você pode ajudar. Você primeiro ajuda essas pessoas, mas o Senhor te deu capacidade de gestão e de administração para você também investir no reino de Deus, e não há limites para o que você pode fazer. Essa mulher investiu uma grande quantidade, eram 300 denários, e tinha um propósito, era para ungir Jesus para o sepultamento, não era uma oferta sem propósito. Mas diz a Bíblia que Jesus falou assim: ela fez uma boa ação para comigo, porque todo que investe no reino de Deus está fazendo uma boa ação para Cristo também. E ela me ungiu para o meu sepultamento. E eu digo mais: aonde o Evangelho do reino for pregado, em todo o mundo será lembrado o que essa mulher fez. Hoje nós estamos aqui lembrando ações, investimentos, bênçãos de pessoas que vieram antes de nós. Nós estamos colhendo o que outros plantaram. Nós só estamos hoje com o Evangelho dentro de nós porque alguém um dia, cheio do Espírito Santo, com um coração voluntarioso, bondoso, teve a expressão de generosidade, de investir na obra do Senhor para que o Evangelho se expandisse. Que o Senhor levante esta igreja, que tem estas práticas de boas obras, uma igreja que busca o Senhor, que se relaciona com Deus,
uma igreja que prospera em tudo que faz. Aonde você colocar a mão será abençoado, é o que diz a palavra do Senhor, porque o Senhor vai te dar talentos e habilidades, ferramentas na tua mão, capacidade para você vencer esse mundo. De tudo que o Senhor te der, meu irmão, você vai se levantar nessa terra como um homem e uma mulher que produz atos de justiça, abençoa pobres, abençoa pessoas que estão em necessidade, e também é um abençoador da obra do Senhor. E você vai ver que nunca vai faltar pão sobre a sua mesa, nunca vai faltar para você nem para os seus. Diz a palavra do Senhor, Davi disse: eu já fui novo, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não falta, meu irmão, para quem compartilha, para quem é cheio do Espírito Santo, para quem vive na palavra do Senhor, para quem pratica as obras que o Senhor já preparou de antemão para nós as praticarmos. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Eu quero orar, meu irmão, com irmãos e irmãs que estão aqui hoje, e que no seu coração sentem que estas obras podem ser aperfeiçoadas. Talvez você esteja afastado do Senhor e a questão é espiritual, você esteja até praticando obras, você esteja seguindo aí o propósito que você estabeleceu no seu coração, você tem abençoado vidas, você é um mantenedor da casa do Senhor, você é alguém que as pessoas podem contar com você, mas espiritualmente falando, você tem se sentido seca. E hoje é uma noite, meu irmão, de um óleo fresco ser derramado sobre o teu coração. Voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a se relacionar com a palavra, voltar a ter devocionais, voltar a ter comunhão com a igreja, voltar a se envolver com as coisas espirituais. Saúde vai bem, o material vai tudo certo, a família está legal, mas espiritualmente precisa de algo. Hoje é uma noite do Senhor restaurar a tua vida, a tua vida espiritual, o teu relacionamento com Ele. Talvez você seja uma pessoa cheia de dons e talentos, mas te falta perseverança, a atitude de se levantar imediatamente e começar a realizar o que o Senhor já preparou para você fazer. Você tem uma boa capacidade intelectual, você talvez tenha um bom emprego, talvez você tenha uma empresa promissora. E o Senhor está dizendo para você, filho, filha, levante-se imediatamente, sai, porque você vai dobrar esse negócio vai multiplicar. E essa multiplicação terá um sentido, você vai abençoar pessoas, você vai mudar histórias. Eu vou te dar para você compartilhar com vidas. Talvez você até tenha, mas você tenha fechado o teu coração, porque ao longo da caminhada talvez você investiu em pessoas que não lhe retribuíram ou não fizeram o que você esperava, talvez negligenciaram o bem que você fez. Entenda uma coisa, o semeador sempre sai a semear. Se você ficar esperando que a semente que você lançou vai nascer prontamente na terra que você lançou, meu irmão, você pode se frustrar e parar de lançar sementes. Jesus disse assim: o semeador sai a semear, ele lança, cai na beira do caminho, cai sobre rocha, cai sobre espinho, mas em algum momento cairá sobre uma boa terra, e essa terra dará frutos. Mês que vem nós vamos colher um fruto aqui pela graça do Senhor, se Deus quiser, na próxima ceia de julho. Quem conhece o banquete solidário que nós fazemos aqui na igreja? Todo ano nós fazemos um jantar onde nós tiramos o máximo de pessoas da rua e nós fazemos um banquete para eles aqui dentro. Quando Jesus disse assim: quando fizer um banquete, não faça para os seus, faça para aqueles que não podem lhe retribuir, e a sua recompensa virá de mim. E a gente faz todo ano. A igreja enche-se com centenas de pessoas, viciados, moradores de rua, gente de tudo que é tipo assim, largado que você imagina. Termina o banquete, nós encaminhamos para o Vale Ebenezer, para casa, outras casas de recuperação, para a família, nós fazemos. Mas a verdade é que das centenas que nós atendemos,
Às vezes não chega uma dezena um que realmente se transforma. Mas a gente não está ligado nesses números. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Se nós fizermos e um só sair, mês que vem, pela graça do Senhor, se o Senhor nos permitir, nós vamos aqui, meu irmão, entregar a conclusão de certificado do Vale Ebenezer, não para um, mas para 3 frutos do banquete do ano passado. Agora, se você ficar olhando para o que se perdeu, você nunca vai celebrar o que deu certo. Então teu coração tem que estar sempre aberto. Não deu no primeiro, vai para o segundo. Não deu no segundo, vai para o terceiro. O que der, vai dar por todos eles. E você vai se alegrar e jubilar, porque é a maior felicidade em dar do que receber, diz a palavra. Tem gente que está triste, está angustiada, e a razão é porque fechou o coração para doação, para abençoar pessoas. A obra de Deus é muito atacada nesses dias. Pessoas estão com o coração fechado para a obra do Senhor, para a pregação do Evangelho, e talvez você seja essa pessoa. A oração que eu faço por você, meu irmão, é que o Senhor sare o teu coração, para que você volte a contemplar, a se alegrar com tudo que o Senhor está fazendo em vidas. Eu quero declarar em nome de Jesus, aquilo que você faz pelo reino de Deus e pela pregação do Evangelho, gente que você nunca conhecerá, talvez essa terra vai se conhecer um dia lá. Eu tenho certeza que nós vamos conhecer essa mulher. Nós sabemos quem ela é. João diz, ela é Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Foi ela que derramou, e Jesus disse assim: aonde o Evangelho do reino for pregado, o que ela fez será contado em sua memória. Eu sei que eu vou conhecer ela pessoalmente, vou dizer: Maria, glória a Deus pela sua vida, o Evangelho um dia chegou na minha vida por causa daquilo que você fez. Um dia Deus me deu a chance de pregar sobre você também, a generosidade, e isso acontecerá com você, meu irmão. Pessoas do mundo inteiro ouvirão falar da generosidade do teu coração, e o Senhor te recompensará abundantemente, é o que diz a palavra do Senhor. Então, se o Senhor falou com você nessa pregação, nessa mensagem, a conclusão desse tema, sai do teu lugar e vem à frente. Nós vamos orar por você em nome de Jesus, e um novo tempo vai começar.